Olá pessoal, demorei um pouquinho para colocar os outros vídeos porque estava aqui preparando formas de eu conseguir aparecer e não ficar só os slides ali, vocês ficarem vendo só os slides. Então, seguindo aí com os módulos de programação Python para iniciantes, a gente vai falar hoje sobre estruturas de repetição. Se você é novo aqui no canal, eu já coloquei alguns conteúdos sobre o que são algoritmos, como que funciona ali a programação em Python no início, assim, o famoso Hello World. Coloquei um pouquinho sobre estruturas condicionais e vamos seguir aqui sobre estruturas de repetição. As estruturas de repetição são programas, né? São comandos, melhor dizendo, que permite que você consiga executar um bloco de comandos diversas vezes. Então você consegue colocar um conjunto de instruções para ser executadas várias vezes, a gente vai ver exemplos aqui daqui a pouquinho, onde você precisa se atentar na condição de parada desses comandos que vão ditar ali para o seu programa para executar um conjunto de blocos, né, de instruções de várias vezes. Então, a gente tem dois tipos de repetição. A condicional, que vai ser essa condição que vai dizer para o seu programa se ele continua executando aquele conjunto ou se ele para. Ou a repetição contável, onde você já vai saber ali minimamente qual vai ser a quantidade de vezes que vai ter que ser executado aquele conjunto de instruções, né? Aqui a gente só tem um exemplo, né, entre pseudocódigo, que a gente já viu, né, nas aulas anteriores, que essas repetições condicionais você vai conseguir repetir se uma determinada condição for satisfeita. Então, se aquela condição for satisfeita, você repete o conjunto de instruções. Se ela não for satisfeita, se ela for falsa, né, for inválida, então você não executa aquele conjunto e passa imediatamente para o conjunto de blocos após, né, esse seu bloco de conjuntos de repetição condicional. Vai ficar mais claro com os exemplos. Mas aqui é só para vocês verem que em Python a palavra reservada para esse comando é a palavrinha while. Então, quando você tem uma condição para ela ser verificada e verificar se ela é satisfeita ou não, a gente usa a palavra reservada while para fazer essa questão, essa repetição. Aqui tem um fluxograma, deixa eu colocar aqui o pontador laser para a gente ver juntos. Lembra quando a gente aprendeu a estrutura condicional, que era o se, que é o famoso if, determinada condição for satisfeita, faça alguma coisa, caso contrário, faça outra coisa, né? O if e else. Então, a gente tinha lá uma condição, se ela for satisfeita, executa o conjunto ali de comandos, né, os códigos, e vai para o próximo ponto do programa. E se ela não for satisfeita, ela não entra nessa execução e vai direto para o próximo passo do programa. A estrutura de repetição condicional while funciona praticamente da mesma forma, onde você tem que uma condição vai ser ali verificada, se ela for falsa, segue para o próximo fluxo, enquanto ela for verdadeira, executa e volta para a execução ali, para poder validação dessa condição. Vocês perceberam que aqui nesse contexto, né, o programa ele já começa nessa validação de execução. Ou seja, ele vai executar ao menos uma vez para depois fazer essa validação se a condição é verdadeira ou falsa. Então, aqui alguns bullets, né, alguns pontos chaves para a gente se atentar. A repetição condicional executa o bloco de instruções enquanto a condição for verdadeira. Essa condição é uma expressão booleana que pode fazer uso de quaisquer operadores. Então, eu posso colocar qualquer tipo de operadores que, no final, o resultado vai ser true ou false. Para quem tem dúvida sobre os operadores, a gente já viu em alguns vídeos anteriores esses pontos. E o bloco ali de código, ele pode conter um ou mais comandos, não precisa ser só um print na tela, a gente vai fazer alguns exemplos aqui. E o início e o fim do bloco são definidos de acordo com a indentação, que é aquela paradinha que nós vimos, que você tem que dar um espacinho, né, para poder o seu código ficar na mesma indentação dos demais. Eu vou aqui já pegar só um exemplo para a gente dar uma olhada de indentação, isso aqui a gente já vai ver daqui a pouquinho. Mas só para vocês verem, esse conjunto aqui tá indentado. Deixa eu só dar um zoom aqui. Esse conjunto aqui de número, essa linha, né, 3 e 4, tá indentado. Não estaria indentado se estivesse dessa forma. Isso não tem indentação alguma. Quando eu dou esse espacinho aqui, que eu falo que é o tab, né, que eu falei aquela paradinha, é que eu tô dando um
tabzinho ou vários espaços aqui para poder ele ficar mais alinhado interno. E vocês percebem que o Visual Studio Code, ele já mostra uma linha só para a gente não se perder e saber exatamente qual é o conjunto de instruções que vão ser executados dentro desse escopo de while e quais vão ser as outras instruções que vão ser executadas assim que esse while terminar. A gente já volta nesse exemplo daqui a pouco, tá? Então, seguindo aqui, a estrutura de repetição é chamada de loop, porque continua, né, voltando ao início da instrução até que a condição se torne falsa. É o famoso loop infinito, que é o famigerado, né, loop infinito, que as pessoas que fazem programação precisam se atentar nessa condição de parada para que não aconteça essa questão do seu código ficar preso ali no loop, né, e ficar ali preso executando aquilo infinitamente porque não tem uma condição de parada que seja validada ali como falsa para que ele saia desse loop de instruções. Então, a estrutura é chamada de loop porque continua voltando ao início até que a condição se torne falsa. Vai ficar preso ali até que a gente coloque uma condição que seja falsa para ele sair. Então, tem que ter algum processo ali dentro desse conjunto de comandos que torne essa condição falsa. Concorda comigo? Porque se não tiver, como que ele vai saber quando ele vai ter que parar? E quando essa condição se torna falsa, imediatamente a próxima instrução do seu programa, que a gente viu nas aulas anteriores, que a instrução é sequencial, por mais que tenham essas do if, né, essas ifs e whiles, for, como a gente vai ver aqui, mas que tenham esses desvios de fluxo, né, sequenciais do programa, tem esses desvios aí condicionais de repetição, mas mesmo assim o programa, uma vez que executa um comando, um bloco, ele vai executar imediatamente o bloco subsequente abaixo, mesmo que esse bloco seja oriundo de uma execução condicional ou de repetição, porque o programa sempre vai ser executado sequencialmente, por mais que tenham esses desvios. Terminou de executar um desvio, ele volta para o fluxo original, que é sequencial. Beleza? Então, vamos aqui ver um exemplo, que aí agora eu volto para aquele que eu já tinha digitado aqui para poupar espaço, economizar tempo. Aí, gente, só falando, se vocês ainda não são inscritos no canal, segue aí, que eu tô agora aqui organizando formas de colocar vídeos mais legais, onde eu possa interagir melhor com vocês e não fique só ali a tela sendo gravada, né? Como é que eu demorei um pouquinho que tava me organizando. Então, para as próximas semanas aí, vou colocar coisas melhores, assuntos mais interessantes, assim, não que programação não seja, mas coloca aqui nos comentários se vocês querem ver algum assunto de tecnologia. Já tô programando aí colocar alguns conteúdos sobre inteligência artificial, sobre alguns outros golpes, né, do mundo aí de segurança da informação. Quem sabe eu já coloco algum vídeo sobre segurança da informação. Então se inscreve aí no canal para poder não perder esses próximos vídeos que vão ser lançados aí em breve. E já tô dando spoiler, hein? Será que vocês vão me acompanhar em alguns eventos de segurança que eu vou palestrar por aí? Não sei. Se inscreve no canal para ficar ligado. Voltando aqui pro exemplo, né? Na linha 1, eu coloquei uma variável chamada número, onde eu estou colocando para o usuário digitar esse número através do comando input, né, que a gente já viu, que é nada novo, a gente já viu nos vídeos anteriores. E eu estou aqui convertendo, forçando que essa entrada seja um inteiro, porque eu vou fazer operações com esse número. Aqui eu começo a colocar esse nosso comandinho de hoje, de repetição. Enquanto esta variável for maior do que 0, eu vou fazer o quê? Eu vou decrementar. Eu vou pegar essa variável número e vou colocar número menos 1. Ou seja, se eu colocar o número sendo 5, quando eu faço 5 igual a 5 menos 1, o 5 aqui, né, a variável 5, vai ser decrementada de menos 1 e vai ser atribuída a esse conjuntinho aqui de variável, essa caixinha de número vai ser atribuído o valor 4. Vou imprimir o 4 e vou ficar executando isso até que o meu número seja maior que 0. A partir do momento que ele chegar a ser 0, ele vai parar a execução. Deixa eu executar aqui pra gente só dar uma olhada. Por exemplo, coloquei aqui no meu número 5. Vocês perceberam que... Aqui eu já tinha executado anteriormente, mas vocês perceberam que quando eu botei o número 5, esse decremento está sendo feito dentro do while, então ele está no loop. Ele veio aqui, decrementou, 5 passou a ser 4, aí verificou, imprimiu o valor 4, ele não saiu dessa estrutura de repetição, então por isso que não executou o boom aqui logo imediatamente, porque ele ainda está nessa condição dentro de repetição. Então ele vai aqui, imprimiu 4, o número passou a ser 4, 4 ainda é maior do que 0.
essa condição foi satisfeita, ele passou para essa próxima linha, decrementou novamente, 4 passou a ser 3, imprimiu o valor 3, 3 ainda é maior do que 0, decrementou mais uma vez, 2 é maior do que 0, decrementou, imprimiu, 1 é maior do que 0, ele decrementou, imprimiu e verificou. O 0 é maior do que 0? Ele é igual. Então, ele ainda vai entrar aqui uma vez. Quando ele for para menos 1, ele vai chegar aqui. Menos 1 é maior do que 0? Não. Então, ele sai desse loop. É como se parasse essa execução aqui, que a gente deu um zoom para entender como está sendo feita. E imprimiu a próxima instrução subsequente, que é o boom. Então, vocês viram aqui que se eu não tivesse uma condição de parada, que nesse caso, se o número for maior do que 0, ele não ia ter como fazer essas verificações para poder sair. E óbvio, como essa variável número está sendo trabalhada aqui para fazer essa condição, eu precisei trabalhar essa variável número aqui internamente para que o valor que estivesse atribuído a ela fosse alterado para conseguir nas próximas verificações, né, dessa condição ser ali validado e eu conseguir sair ou não sair dessa estrutura. Pegou a ideia? Pegaram a ideia? Então, vou seguindo aqui. Qualquer dúvida, coloca nos comentários que a gente vai tocando aí com o passar do tempo. Aí aqui eu tenho um outro programinha pra gente fazer de exemplo. Um programa que vai imprimir a quantidade de números pares de 100 até 200, incluindo eles. Vamos pegar aqui o nosso Visual Studio Code, se ele me ajudar. Beleza, me ajudou. Aqui eu quero que imprima a quantidade de números pares de 100 a 200. Então, deixa eu só fazer assim pra gente ver juntos o enunciado. Maravilha. Dessa forma, eu vou colocar uma variável número aqui direto. Vou colocar número igual a 100, por exemplo. Poderia ser qualquer valor. Eu quero que ele imprime a quantidade de números pares. Então, eu preciso minimamente ter uma variável para poder fazer essa contabilização de quantos números pares vai ter ali dentro desse universo, né, de zero, desse intervalo aí de 100 a 200 que eu estou colocando aqui. Então, vou colocar uma variável contador de pares, inicializei ela com 0, sempre uma boa prática inicializar as variáveis, e nesse caso eu vou usar a estrutura de repetição que a gente está aprendendo, que é o while. Então, enquanto o meu número ele for menor ou igual a 200, porque é esse intervalo que eu quero, né, de 100 a 200, eu vou fazer alguma coisa aqui dentro. Dou o tab para adiantar o próximo comando. Vou colocar aqui uma verificação, né? Porque o while, eu já tenho a garantia que tudo que eu colocar aqui abaixo, tudo que eu colocar aqui abaixo dentado, né, até eu não sair da dentação, vai ser executado. Então, tudo que eu colocar ali vai ser executado. Então, tudo que eu coloco ali, eu posso colocar instruções sequenciais ou condicionais, como a gente já viu, porque nesse caso eu vou ter que fazer uma condição para verificar se o número é par ou ímpar, né? Que aqui eu só quero os números pares, então o nosso comandinho que nós vimos na última aula, no último módulo, né, na última aula desse módulo, que é if, eu vou colocar se o meu número, né, for, o resto da divisão dele for igual a 0, tô aqui me habilitando, me ambientando com o teclado, porque eu fico com 2 tipos de computadores diferentes e aí o teclado de um é diferente do outro, mas enfim. Se o resto da divisão, esse operador aqui de porcentagem, né, significa o resto da divisão. Se o resto da divisão por 2 for igual a 0, o que eu vou fazer? Eu vou incrementar o meu contador de pares, que aí posso colocar dessa forma, contador de pares recebe contador de pares mais 1. E aqui é só uma indentação, vocês percebam que tá tudo indentado, né? Eu tenho a indentação do while, então eu tô colocando tudo que tá vindo aqui abaixo vai ser, nessa linha aqui, né? Vai ser a indentação do while. No if, tudo que eu colocar aqui abaixo vai ser a indentação do if. Nesse caso, só quero verificar se o resto da divisão por 2 é igual a 0 para incrementar o número do contador de pares. Não quero fazer mais nada dentro dessa condição que eu verifiquei aqui no if, então eu volto para a indentação do while nesse caso. E aí ele vai verificar, incrementou, não incrementou, eu venho aqui e eu preciso fazer a interação dessa variável que está sendo usada como condição de parada, né, para o meu while verificar. Porque se eu não fizer nada, aqui nesse caso, que eu só vou incrementar o meu número, porque eu começo de 100 a 200. Se eu verifiquei o 100, eu tenho que verificar agora o 101, o 102, até chegar a 200.
Se eu não fizer isso, ele nunca vai conseguir sair daqui em algum momento, até chegar a 200, vai ficar preso num loop infinito. Então, eu preciso colocar essa minha condição aqui para mexer, né, no meu valor que está sendo utilizado, da variável que está sendo utilizada ali na condição. Depois, eu venho aqui no final de tudo, eu executo o meu comando print para imprimir o contador de pares. Salvei o meu programa, vamos testar? Quando eu executo isso aqui, opa, esqueci aqui dos 2 pontinhos. Pronto. Vamos testar. Quando eu coloco isso aqui, ele já faz 51. É um valor muito tenso para a gente começar a testar de 1 em 1 para ver se ele executou corretamente ou não. Então, vamos colocar a quantidade de pares entre 1 e 10, que é um número que dá para a gente validar aqui agora. Entre 1 e 10, eu vou ter 1 que não é par, 2, então vai incrementar o contador de pares para 1. 3 não é par, 4. 5 não é par, 6 é par. 7 não é par, 8 é par. 9 não é par, 10 é par. Aqui eu coloquei menor ou igual, então tem que dar 5, se eu não me engano. Vamos testar aqui? 5, certinho. Show? Então, a gente começou aqui a perceber essas questões que indentação é importante. Se eu colocar esse pra cá, não vai fazer tanta diferença. O programa pode não compilar, mas vai ficar confuso depois quando alguém não sabe o que esse programa está fazendo. Cara, esse contador de pares está executando se essa condição do comando se for satisfeita ou do comando while. Então é muito legal a gente deixar e respeitar a indentação para deixar um código mais legível, né? Deixar aí a legibilidade do código mais intuitiva. Beleza? Vamos seguir aqui então. A gente tem, deixa eu aqui ver se eu vou passar mais um exemplo ou não. Deixa eu passar mais um exemplinho então, né? Do comando while. Aqui a gente tem um outro exemplo que é o seguinte: um programa que imprime a soma de todos os números pares entre 2 números quaisquer, incluindo-os. Vocês já perceberam que nesse programinha que a gente fez aqui de contagem já está meio que ali intuitivo essa parte, né? Esse módulo aqui, eu vou até deixar ele, vou dar aqui uns enters, que a gente vai reaproveitar esse conjunto de instruções. E aqui, como é um programa que imprime a soma de todos os números pares entre 2 números quaisquer, eu vou ter que pedir para o meu usuário informar esse número. Vou forçar que seja um inteiro, vou usar o nosso comando input, que a gente já viu anteriormente. Opa! Vou botar aqui, entre com o valor inicial. Beleza? Como são entre 2 números quaisquer, eu vou ter que ter o número 1 e o número 2. Entre com o valor final. Só para a gente se encontrar aqui. A soma, que a gente vai ter que colocar a soma, vou inicializar ela com 0, é sempre uma boa prática. E por que eu vou reaproveitar isso daqui? Porque esse while, vocês percebam que a validação, né, entre 2 números é a mesma. Então, aqui eu vou colocar, se a condição, né, do meu num1 for menor ou igual que o meu num2, porque é entre 2 números quaisquer, eu vou só alterar aqui. Se o meu num1 for, o resto da divisão, né, do meu num1 for igual, por 2 for igual a 0, eu vou aqui fazer a soma, sendo a soma mais o número, porque eu tô querendo pegar a variável soma, que antes tinha 0. Vou pegar tudo que eu coloco à esquerda, nas variáveis que estão à esquerda do sinal de igual, eu tô colocando como se ela fosse uma caixinha que vai receber um valor. Quando eu faço menção à variável depois do sinal de igual, eu estou pegando o valor que está atribuído ao registrador na memória do computador daquela variável. Então, por isso que isso daqui às vezes confunde, mas é muito intuitivo. Quando eu falo soma, eu estou pegando o recipiente. Quando eu me referencio à variável soma depois, aqui na direita, né, do sinal de igual, eu estou pegando o valor que estava atribuído a ela. Então, o valor que estava atribuído a ela, como a gente inicializou aqui, era 0. Então, eu estou colocando 0 mais o num1, e esse resultado vai ser inserido dentro da caixinha da variável soma. Foi? Aí aqui continua igual, num vai ser igual, num1 igual não, aqui eu só tenho que atualizar os valores que eu já aproveitei. Num1 vai ser igual a num1 mais 1, e aqui embaixo, quando terminar essa execução, eu posso colocar a soma. A soma bota aqui 2 pontinhos, não precisa não, bota aqui assim, só.
Vamos executar para poder ver se funcionou isso aqui. Entre com o valor inicial, vou colocar aqui o valor 1 e o valor final vou colocar o valor 10. A soma é 30. Então, ele está somando todos os números pares entre dois números quaisquer, né? Enfim, se eu executar aqui e colocar o valor inicial sendo 10 e o valor final sendo 100, a soma é 2.530. Beleza? Então, maravilha. Nós vimos aqui o while e agora a gente vai ver a repetição contável. A repetição contável, que a gente vai usar uma outra palavrinha aí reservada, né, que é o for para fazer isso. A gente poderia fazer com while? Poderia fazer com while sim. Mas aqui, ó, se o enunciado fosse: faça um programa que soma x números gerados aleatoriamente no intervalo de 1 a 10, onde x é informado pelo usuário. Eu poderia fazer sim esse programa com while nesse caso, porque aqui eu só ia ter que fazer menção à biblioteca, que a gente vai aprender no outro módulo, mas entendam que biblioteca, resumindo, foi um conjunto de programas, de funções, que a gente vai aprender também mais à frente, mas foram pessoas muito boas que já programaram ali, fizeram funções prontas, onde a gente só precisa saber a entrada e o que ela gera de saída. Então aqui eu estou fazendo o import dessa função rendint, porque eu poderia aqui programar na mão, fazer ali uma função para calcular números aleatórios, mas se alguém já fez isso para mim, eu só preciso saber o que ela espera de entrada, que nesse caso aqui são o intervalo de números aleatórios, e ela já me gera um número aleatório entre 1 e 10. Se eu colocasse aqui 30 e 50, ia ser da mesma forma. Então aqui, esse from no início do programa, eu só estou fazendo dessa maneira. Nesse caso, o número de repetições é fixo, porque eu já sei quantas vezes eu vou ter que repetir. Por isso que em programação, a gente, quando já sabe a quantidade de vezes que vai repetir, eu poderia fazer com while, eu poderia, mas quando a gente já sabe, existe uma outra palavrinha reservada, que é o for, que em pseudocódigo, né, tá falando assim: para uma variável variando de um valor inicial e um valor final com um incremento XYZ, que a gente vai ver agora, execute esse conjunto de instruções. Vamos colocar aqui no exemplo que vai ser mais fácil. Esses valores, o for, por exemplo, quando eu coloco for variável dentro de uma faixa de valores, eu estou colocando aqui for variável x dentro de uma faixa de valores. Essa faixa de valores eu posso colocar explicitamente, como eu coloquei 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Eu vou imprimir aqui essa variável x. Então, para x dentro desse valor, eu vou imprimir a variável x, eu já estou falando para o meu programa que x, ora vai ser 0, x, ora vai ser 1, ora vai ser 2, 3 e assim por diante. O print x, nesse caso, vai ser repetido 5 vezes, porque a gente começa de 0 a 4, né? Então, o comprimento desse range, né, é 5, que começa com 0, 1, 2, 3, 4. Então, o range tem um tamanho de 5, beleza? Aqui, essas faixas de valores, eu posso tanto especificar, né, esse range daquela forma que a gente viu explicitamente, ou eu posso colocar implicitamente. Aqui tem algumas regrinhas que é importante a gente se atentar, tá? Quando eu coloco o x dentro desse range 0, 5 e 1, eu tô falando que o início vai começar do 0, eu posso omitir ele, o fim é obrigatório e o incremento. Quando eu poderia vir aqui, deixa eu pegar a canetinha, eu poderia vir aqui e colocar esse range só com valor 5. Sem colocar o 0 e 1. Por quê? Isso é opcional, então estaria implícito se eu usasse dessa forma. E esse incremento de 1 em 1 também estaria implícito se eu usasse dessa forma. O fim é opcional, então ele vai começar de 0, ele vai até o valor 5, de 1 em 1, incrementando de 1 em 1. Então esse print é a mesma coisa daquele que a gente viu anteriormente, é a mesma coisa. O ponto aqui de atenção é: Meire, eu não quero que ele incremente de 1 em 1, quero que incremente de 2 a 2. Então, aí essa forma aqui ela não vai poder ser usada. Eu vou ter que colocar para começar de 0, vai até 5 e o incremento vai de 2 a 2. A gente vai testar isso aqui nos exemplinhos. Por exemplo, aqui, for
variável. Para a minha variável dentro desse range 6, como eu não coloquei o início nem o incremento, ele vai colocar de 0 e vai incrementando de 1 em 1 até chegar a 6 repetições. Lembrando que 6 é o tamanho do range. Então, se eu coloco 6, ele começa de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele vai até o valor do range 6 menos 1, porque começa de 0. Programação é assim, gente. A gente demora um pouco para poder colocar isso na cabeça, mas depois vai ficar assim, bem suave. Nesse caso, eu estou colocando para minha variável dentro do range de 6, mas nesse caso, começando de 1, então vocês percebam aqui que a saída vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai omitir o 0, então não vai ser, né, do range menos 1, né, do length, nesse caso, do 6 menos 1. Não vai repetir 5 vezes, nesse caso aqui tá repetindo. Até eu confundo, tá vendo como é que é? Mas vocês entenderam o que eu quis falar, né? Ele não vai começar do 0, ele vai começar do 1. Aqui, esse outro exemplo, eu tô especificando tudo. O início, o fim e o incremento. Então, eu sei que ele vai começar do 2, ele vai até o valor menor do que 10, né, nesse caso. E aí, ele vai colocando de 2 a 2. Então, ele vai começar do 2, aí depois, no próximo passo, ele vai 2 mais 2, 4. Aí, depois, 2 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. Como eu boto menor do que 10, então ele não vai chegar a imprimir 10. Se eu colocasse menor ou igual, mas nesse caso aqui são valores menor do que isso aqui. Então, tem que se atentar. Confunde, mas tem que se atentar. Eu também posso colocar o valor inverso. Eu lembro que uma vez, foi numa prova que eu fiz, que eu me formei na UF, né? Enfim, me formei aqui em Niterói. E na Federal, muitas vezes a gente não tem recurso ali de computador para cada aluno. Então, as provas são feitas em papel. E aí eu lembro que teve uma questão numa prova que era muito simples, que foi essa, né? Não foi assim exatamente, né? Mas falou, imprima a lista no valor contrário, no valor inverso. Simplesmente era eu fazer um for começando, né, com incremento de trás para frente, mas eu não me lembrava disso e eu tive que implementar ali na mão, traumatizou um pouco, porque eu fiz, deu certo, mas eu fiz um bololô e que eu soubesse aqui, tivesse me lembrado dessa regrinha, que por exemplo aqui, eu tô iniciando a minha contagem do valor 10, então já tô iniciando do inverso, né, se a gente for considerar o início sendo de 0 a 10, iniciando do inverso é de 10 a 0. Aqui eu tô colocando que eu quero ir até o fim, então eu quero ir até 0 e decrementando menos 2. Então começa de 10, menos 2 e assim por diante. Então eu já imprimo na ordem inversa. Para quem a gente vai ver depois lista, vetores, essas coisas, vai ser muito útil usar essa abordagem para imprimir algumas questões, né? Aqui, só retornando aquele exemplo de números aleatórios, aqui eu só tô colocando, né, esse rendinte, que foi o que eu já expliquei, mas só para frisar, esse número sorteado eu estou usando essa função que ele já é um vetor, porque eu tenho que passar o início e o fim para que seja gerado os números aleatórios lá dentro, né? Aqui é só para a gente ver o programa com while, mas que eu poderia muito bem fazer com for nesse cenário, que eu vou substituir esse while aqui por for, porque percebam que eu tenho um contador inicializando e eu já tenho um valor, que nesse caso é um número informado pelo usuário, que já é o final. Então, eu já tenho o início, o fim, e nesse caso, o incremento que eu posso, se eu omitir, vai ser o incremento sendo igual a 1. Então, nesse caso aqui, eu coloco o meu valor, informo ali, né, para o usuário informar o valor, a soma, coloco esse contador dentro desse range, então for contador dentro do range, então eu já sei que ele vai começar de 0, vai terminar até o número que o usuário está informando, vai incrementando mais 1 e vai executar aqui, sortear um aleatório, imprimir o número sorteado, vai fazer a soma e a soma é o valor que for executado. Tentem aqui depois colocar isso lá no visual, executa, vê se tem alguma dúvida, se tiver é só colocar aqui nos comentários. No próximo vídeo, né, na próxima aula, eu vou trazer já a parte de vetor, né, vou aí me organizar para poder não ficar tão espaçado, né, tô aqui me organizando o set, o áudio, então qualquer coisa vão me dando o retorno se tá bom ou se não tá bom. Mais uma vez, me siga aí nas redes, no Instagram, no LinkedIn, coloca no comentário se vocês querem ver algum conteúdo interessante aí sobre segurança da informação, tô organizando aqui algumas coisas, me sigam, dá esse engajamento, essa força. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.